Então, vamos fazer a construção. Vamos começar, tá, gente? Olha, aqui tem, vamos falar de psicopata, borderline, narcisista, tá? A gente vai fazer a construção em cima deles, ok? Eu vou lendo para vocês, se não tá dando para vocês ver, infelizmente é porque tá sendo espelhado, tá bom? Vamos lá, tá? Ó, o psicopata. O psicopata. O que eles falam sobre ele, tá? A psicopatia é considerada um transtorno de personalidade antissocial que faz com que a pessoa seja incapaz de sentir remorso ou empatia, além de apresentar comportamento egoísta, ousados, apáticos. Os psicopatas são incapazes de sentir diversas emoções positivas. Ok? Tá dando para me ouvir? Tá. Aqui tá bem claro. Tá bem claro? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, tá direitinho. Então tá bom. Agora vamos falar da síndrome de borderline, tá? Essa síndrome. Os sintomas mais comuns dessa síndrome de borderline incluem a instabilidade emocional associada à impulsividade, à insegurança de relações sociais problemáticas. Costumam ser pessoas que não toleram ficar sozinhas, podendo sentir medo intenso ou raiva quando se sentem abandonados ou negligentes. Espera aí que eu estou fazendo a construção ainda. Pronto, tá. Narcisista. O transtorno de personalidade de narcisista é um dos vários tipos de transtorno de personalidade. Trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessiva, relacionamentos conturbados, falta de empatia pelos outros, né? Ó, agora vem a construção, gente. Todos nós somos assim. Esses sentimentos e ações são os traços na dor. Quais são os traços? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido. Observação. Quantos traços podem estar na dor para ter esse tipo de comportamento, tá? Pode ser um traço, 2, 3 ou até os 5 traços na dor que vão dar esse comportamento. Com que pode acontecer isso? Ó, todos nós, por conta de abusos na infância ou situações que mexeram emocionalmente conosco, como, por exemplo, abuso moral, abuso mental, abuso sexual e outros tipos de abuso, quem não teve um tratamento adequado para superar esses traumas. E vemos também que, em algum momento, agiram dessa forma por estarem na dor. Mesmo que os nomes denominados, né, psicopata, síndrome de borderline e narcisista, né, eles têm os mesmos componentes. Por exemplo, narcisista, ele manipula, ele controla, ele demonstra frieza. Psicopata manipula, controla, demonstra frieza. Síndrome de borderline, manipula, controla, e quando está no auge do nervo dele, né, olha lá, um ataque da síndrome em si, ser abandonado, ele também demonstra uma frieza. Em que sentido? Explicar. Narcisista, ele demonstra uma frieza quando ele diminui o outro, né? Ele diminui o outro para ele se sentir superior. Como que ele manipula a situação? Ele manipula no sentido de colocar limitações naquela pessoa, não admirar aquela pessoa, principalmente, né? Normalmente o narcisista sempre é com uma pessoa, todos com pessoas próximas. No narcisista a gente vê muito falar de mãe narcisista, né? Então, uma forma que a pessoa é manipulada no sentido de ficar ali, ela não deixa a pessoa sair dali. O narcisista manipula. Como que ele controla? Ele controla a situação fazendo com que a pessoa sempre esteja ali perto dele. A pessoa não consiga sair, sabe? Ele tem esse controle. Ele demonstra frieza quando ele percebe que essa pessoa está sofrendo, mas isso não faz a diferença, ele não muda o comportamento, tá? O psicopata, quando que ele manipula? Ele manipula quando ele também mantém a sua, né, vamos dizer, vítima ali sobre seus cuidados, né, que ele não deixa sair. Como que ele controla? Ele controla também
quase da mesma forma, que são detalhes, poucos detalhes diferentes, que esse controle dele, a pessoa também não sai daquele ambiente, correto? Onde que ele demonstra frieza? Ele se coloca em primeiro lugar e a pessoa fica ali, independente se ela está sofrendo ou não, certo? Síndrome de borderline, né? Ele manipula. Manipula quando? Quando ele está com medo do abandono, não importa se aquela pessoa. Ele manipula em sentido. Não, a pessoa tem que ficar ali. Tem que ficar ali, tem que. Como fala? Ela não pode. Ela tem que dar explicação de tudo. É como se ele fechasse ela numa casinha. Isso normalmente, tá, gente? Todos esses aqui são parentes, são filhos, sabe? São pessoas próximas que eles possam manter controle, os três, certo? A síndrome de borderline, como que eles controlam? Também, mantendo a pessoa de uma forma ou outra que ela não saia daquela situação. Então, eles mantêm o controle, eles fecham a pessoa ali, certo? Como que o borderline demonstra frieza? Não importa se a pessoa quer ou não estar do lado dele. Ele simplesmente mantém a pessoa ali. Tá fazendo sentido? É interessante, né, Débora, esse síndrome de borderline aí, que as pessoas, às vezes, elas nem elas sabem que estão sofrendo, muitas vezes, né? E elas querem sair daquela situação e elas não conseguem, né? E elas ficam presas naquele ciclo, naquele ambiente, né? Porque tudo vira uma manipulação, porque tudo vira uma mesma coisa, tanto da parte dos narcisistas, dos psicopatas, né, dos borderline, então tudo é uma coisa só, é uma manipulação que tem ali entre eles, né? No caso, seria traços na dores, né? Isso mesmo. E o que é mais importante? Porque eu estou trazendo essa construção, vocês vão entender. Porque o nome da live, né, é psicopata versus canalhas, né? Então, uma observação, gente, muito importante. Observação. Isso não fazem deles criminosos. Isso não fazem dos psicopatas, dos borderlines, dos narcisistas criminosos. Isso é muito importante, essa construção, tá? Olha, quando a gente sofre, eu vou dar um exemplo agora, Andréia, vou até pedir para você também, para você dar um exemplo, sobre o psicopata, né? Quando ele está na dor, não em si o traço, estou falando o psicopata aqui que a gente está falando, psicopata, narcisista, borderline. Quando ele está na dor, como que ele faz? Sintomas que nós, qualquer um de nós temos. Bom, é interessante que, Pode falar? assim, quando todos nós manipulamos coisas e pessoas, isso é um fato, né? A vida da gente é assim. Por exemplo, às vezes a gente. Vamos falar um pouco das crianças. As crianças, muitas vezes, os pais obrigam elas que para elas, se elas são de um determinado grupo, determinado qualquer lugar, um tio, um parente que chega na casa daquela criança, daquela família, dependendo de como é aquela criança, se ela é uma criança mais tímida, uma criança, ela não quer cumprimentar muitas vezes aquele parente, aquelas pessoas, ela quer ficar no cantinho dela, ela quer ela tá ali, é a maneira dela de estar, ela gosta tudo, mas ela não quer ficar. E nós pais, né, a gente faz isso, né? Por quê? Porque não é uma coisa assim que é consciente, é inconsciente. A gente fica manipulando nossos filhos para que cumprimente todo mundo. Ai, cumprimenta seu tio, vai lá, cumprimenta o seu avô, cumprimenta lá a vizinha. E às vezes a criança ela não quer, gente. Às vezes ela quer simplesmente estar ali naquele cantinho dela, ela sabe que as pessoas estão ali, mas ela não quer. Isso é uma forma de nós, pais, estando manipulando essas crianças, né? Por quê? Porque isso aí são É. tudo traços, meus amores, né? E, Aí acaba e, gerando, e às o que vezes, é. Não acaba pode gerando, às terminar. vezes, esse conforto dessa criança. Olha que interessante. Aí a criança vai para a vida, vai lá na vida adulta dela, ela vai sentir o quê? Que ela tem que fazer sempre aquilo que os outros querem, que a mãe quer, que a mãe manda, né? Exatamente. Aí o Interessante. que que ela vai se manipulada. E o interessante, assim, um modo mais assim, prático, foi muito interessante o seu alinhamento, porque, por exemplo, a criança recebe um brinquedo. Um brinquedo não, né? Ela recebe um presente. Ela estava esperando um brinquedo. Aí ela recebe a roupa, ela fica com aquela cara ali, nossa, mas uma roupa, eu queria um brinquedo, né?
E aí o que que acontece? O pai fala, não, dê risada, fala obrigada, né? É uma forma de manipular a criança, de fazer. Por que manipular? O que é manipular? A palavra manipular. É você fazer a pessoa fazer uma coisa que ela não está querendo fazer realmente, né? Então aí fala, não, fala obrigada, fala que você gostou, sorria, sorria, né? É colocar a criança na dor. Isso é um exemplo, né, da manipulação. Agora vamos fazer para um exemplo prático para o borderline, tá? Por exemplo, medo absurdo de ser abandonado, fica sabotando a vida das pessoas próximas, né? Geralmente é o filho, marido, esposa, tanto na vida profissional quanto emocional. O que que acontece? Quando você está numa síndrome, por exemplo, eu, mãe, uma vez eu entrei nessa síndrome, no McDonald's, que é essa síndrome? A gente decide, tá? Por ter tido relacionamentos abusivos, a gente decide viver só para os filhos. Aí o que que acontece? Os filhos vão crescendo e a gente quer o quê? A gente manipula, a gente sabota os nossos filhos para não deixar que eles vão para a vida. Porque a gente decidiu que a gente ia ficar para eles, só que a gente, nessa síndrome, chega a hora que a gente quer que os nossos filhos fiquem para a gente. A gente, como que eu posso falar? A gente, como se eles não tivessem vida, não tivessem personalidade, a gente simplesmente deixa os filhos pra gente, totalmente pra gente. Em que sentido? Por exemplo, eu sofri, né, igual eu tô falando, essa crise de McDonald's, e chegou uma hora que eu falei assim, eu vou viver e minha filha, eu vou ficar velhinha e minha filha vai cuidar de mim, não vai casar, não vai trabalhar. Minha filha arrumou um emprego. Eu falei, nossa, mas eu tentei sabotar o emprego dela. Olha só. Aí depois, né, ela foi pra vida, eu tentei sabotar também. Aí o que ela chegou pra mim? Mano, olha, a senhora viveu tudo que a senhora tinha pra viver, né? Agora eu preciso viver. O que a senhora tá fazendo é uma forma de manipulação, né? É uma forma da senhora me colocar dentro da caixinha. Então aí como que eu agi com a minha filha? Narcisista, porque eu estava desvalorizando as construções dela, o que ela tinha conseguido, para simplesmente ela não sair de perto de mim, né? Depois, eu simplesmente manipulei uma situação, né, que inclusive no primeiro emprego ela não foi. Eu consegui fazer isso, olha que absurdo, né? E depois, nessa construção que ela fez, eu vi onde que eu estava errado. O que eu quero dizer? Passa de novo. Próximo aí eu vou falar. No caso do narcisista, normalmente a falta de atenção que ele teve dos pais. O que que aconteceu? Eles não tiveram atenção dos pais. Normalmente, o que acontece? Exemplo, vou dar um exemplo. Uma mãe e uma filha, né? A mãe é narcisista, ela sempre humilha a filha, ela sempre critica, ela sempre coloca para baixo, você não é capaz. Quando a filha conquista algo, a mãe não comemora junto com ela, pelo contrário, demonstra meio, sabe, uma chateação. Um método de controle dela é humilhação, comparação e pode chegar até ter inveja da sua filha, né? O que que acontece? De uma forma geral, aqui, uma coisa que me chama muita atenção quando fala inveja. Uma mãe narcisista, ela não teve atenção nenhuma. Aonde que pode dar uma inveja? Um dos motivos que pode dar inveja para uma mãe, tá? Ela é maldosa? Gente, ela não é maldosa. Vocês não têm noção o quanto uma mãe narcisista, ela sofre. Ela sofre muito. Porque, na realidade, o que que acontece aqui nessa construção? Vamos supor, ela não teve atenção de ninguém, às vezes o pai não estava com a mãe, às vezes ela foi criada com a avó, em si, não teve ali a construção de uma família saudável. Então, o que que acontece? O que que acontece? Ela simplesmente aí a filha dela, ela casa, tem o marido, né? Tem o pai da menina. Aí o pai, como que faz? Trata essa filha como uma princesinha. Entende? Imagine, para uma pessoa que nunca teve nada, ver a filha ser tratada como uma princesinha. Entende? Aí desperta uma inveja da própria mãe. Que é uma coisa saudável? Gente, ninguém está falando que isso aqui é saudável. A única coisa que eu estou trazendo para vocês é essa construção, que são pessoas, traços na dor, que o que que acontece com eles? Eles têm, sim, como sair dessa dor, né? Os nomes que dão. Por que eu coloquei aqui? Porque são os nomes que dão. Mas isso são traços na dor, que tem cura, que tem tratamento, que a maioria daqui, tá? Vamos supor, de 100%, 80%, 70% não sabe que eles estão na dor. Não sabe. Mas não esqueça da construção que eu fiz. Não faz deles criminosos.
Interessante, Débora. O Wagner fez uma pergunta. Eu acredito eu que Hum. seja Wagner, né, pelo nome abreviado. Ele colocou assim: isso pode contribuir para que a criança se torne uma pessoa que busca situações para que para ela seja sempre manipulada. Interessante essa pergunta, né? É isso, Sim. só o finalzinho? Então, ele falou assim: isso pode contribuir para que a criança se torne uma pessoa que busque situações para que ela seja sempre manipulada. Exatamente. Sim, Ela vai. sim. Aí que vem a construção mais importante, Andréia. Olha só, lembra da construção? É o seguinte: por que eles se tornaram esse tipo de pessoas na dor? Porque para eles isso é normal. Eles foram Exatamente. criados assim. Entendeu? Quando eles iam falar, fica quietos, né? Faz isso. Por quê? Porque se você abusa de um filho, se você manipula o filho, normalmente ele vai aceitar ser manipulado ou pode até manipular. Mas isso não é uma questão, gente, de crime. É isso que eu quero sempre impor aqui. Não é uma questão da pessoa ser criminosa. É uma questão de criação, de trauma, tá? De traumas, sabe, que É da não nossa foram tratados. minimização da criança também, né? Conta muito a minimização da criança na hora que ela foi minimizada, que foi esse traço. Foi naquela hora que ela percebeu que as pessoas, que ela só conseguia atenção das outras pessoas, dos outros adultos, se ela desse algo, por exemplo, voltando da criança novamente, a criança começa a bater palminha, ela já começa a interagir com as pessoas. Aí o pai dela, a mãe dela, sempre que chega alguém na casa dela, uma visita, fala: ai, filhinho, bate palma pro titio, bate palma pra titia. Aí a criança não quer, aí o titio vai com aquela manipulação. Ai, mas ó, eu trouxe um pirulitinho para você, meu sobrinho. Aí bate palma. Então ela começa a entender que para ela interagir com aquelas pessoas ali e lá no mundo para onde ela vai, quando ela estiver no momento de escola, ela precisa estar fazendo algo para que as pessoas dê algo para ela, né? Aí Exatamente. vai muito do ambiente também que a criança tá. Mas só que ela, por ela ter passado por aquela minimização naquele momento, é aquilo que vai ficar registrado lá no cérebro dela. Então, Exatamente. é assim que começa as manipulações na infância, né? Só que não é uma coisa ruim, é uma Exatamente. coisa saudável. A gente só tem que tomar cuidado, né? A gente só precisa tomar cuidado para que isso não gere problemas para aquela criança, para aquela família. Aí entra o ambiente de onde aquela criança está sendo criada, né? Porque tem a manipulação que vai Aham. gerar aquela dor de traços dela. Então, Exatamente. E aqui tem uma pergunta assim: então, narcisismo é por conta da base dos pais? Sim, sim. O narcisismo é da base dos pais. O narcisismo, o borderline, o psicopata dessa forma aqui, certo? O que que acontece, né? Falam que o psicopata coloca ele como criminoso, que ele não tem sentimento, né? Então, eu vou dar só uma palhinha aqui dele. O que que acontece, gente? Ele tem sentimento, sim, tá? Ele tem sentimento. Depois, aí agora eu vou fazer uma construção para a gente ir para o canalha, tá? Então, o psicopata ele tem sentimento, tá? O que que é falado que ele não, porque ele não tem sentimento? Porque quando fizeram uma ressonância magnética no cérebro, né? Fizeram no cérebro já de uma pessoa que era assassina, que teve uma infância totalmente torturante, tá? E o que aconteceu? O córtex frontal, né, que é o sistema límbico, que é os sentimentos da pessoa, diz que não tinha, olha as palavras, não tem muitas sinapses, tá? O que que acontece para acontecer isso? Ah, Débora, isso é uma patologia? Eu vou fazer uma, uma construção aqui com vocês. Ó, vamos supor, a gente tem uma chácara, né? E a gente tem um caminho do mato. Um caminho. Se a gente fizer aquele caminho toda vez aquele caminho, certo? O que que vai acontecer? O mato ali vai parar de crescer. Quando você parar de fazer esse caminho, certo? O que vai acontecer? O mato vai subir. Daqui a pouco você não vai ver mais aquele caminho ali. O que que são as sinapses? A sinapse, ela é a mente da gente treinada em vários aspectos. Quando a gente tem uma consciência, que a gente treina ela, o que acontece? A sinapse fica funcionando.
Qual? Aquele caminho, certo? A pessoa, quando ela se torna, presta bem nas palavras que eu vou falar agora, quando ela se torna um canalha, o que que acontece? A pessoa fez com que teve uma poda neural. O que é poda neural? Você sabe que você cometer crime é errado, certo? Você sabe que você usar uma droga, vou fazer exemplos aqui, tá? Errado. Só que você usa a droga uma vez, certo? Aí você não gosta muito, você fica tonto, dá uma reação e você fala, ai, não gostei muito disso. Você usa a segunda vez, certo? Aí vai chegar uma hora que você vai ficar viciado. É lógico que isso vai fazer uma diferença no cérebro, né, que não é viciado e no outro cérebro que é saudável. Então, o que que acontece? Quando a pessoa se transforma em canalha, aí o que acontece? As sinapses, no caso do córtex frontal, né, que é o sistema límbico, que é o sentimento, ele vai dar uma mudança, porque a pessoa ali, a consciência dela já está calejada. Olha a palavra que usa, calejada. Como assim, Débora? Ó, quando você usa um sapato muito apertado, ele não faz um calo? Tá fazendo sentido para todos? Então, ele faz um calo. Por que ele faz esse calo? Porque é aquela coisa constante, né? Todo dia você tá com aquele sapato, faz um calo. O corpo da gente, a mente da gente, tudo caleja. Tudo que você for fazer, o seu corpo, ele se molda aquilo. Inclusive o cérebro também. Então, se você dá poda neural, você automaticamente você não vai ter sinapses, tantas sinapses naquele lugar. Entende? Por quê? Não existe você ter meio sentimento, tá? Normalmente os canalhas, o que que eles são? Eles são criminosos que cometem crimes, que cometem abusos sexuais. E o que que acontece, tá? Aqui eu vou dar uma palhinha. O sentimento para chegar a ter um ato sexual, você tem que ter o sistema límbico, tá? Se você não tiver o sistema límbico, o córtex frontal não tiver ação, você não chega. Acho que vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Tá fazendo sentido, André? Sim, total, pode continuar. Total Entendeu? sentido. E o que que acontece? É fácil falar, não tem sentimento para fazer mal para o outro. Não tem sentimento, não tem medo, não tem empatia. Gente, eles morrem de medo. Por que eles morrem de medo? Quando eles cometem um crime, eles não ficam ali esperando para serem pegos, correto? Quando eles cometem um crime, eles limpam a cena do crime, eles cometem muitos abusos sexuais com crianças, tá? Porque esses canalhas, é isso que eles fazem. Eles simplesmente fazem abusos, assim, coisas horríveis com crianças. E como que eles conseguem chegar ao prazer? Porque eles têm sentimentos, sim, eles sabem o que eles fazem. O que é a minha construção agora? Porque eu coloquei psicopata, né? Porque era o primeiro, por isso que eu coloquei só psicopata, tá, gente? Acordes claros aqui. Eu coloquei só psicopata porque ele é o primeiro lá do borderline, depois vem o borderline e narcisista, tá? Psicopata versus canalha. Por quê? O psicopata com borderline, com narcisista, eles têm tratamento. Tem tratamento, tá? Igual eu falei, 80%, 90% deles não sabem por que eles estão fazendo aquilo, porque eles estão na dor, então eles precisam de tratamento. Como que é feito esse tratamento? Tem que fazer uma análise, né? Ver quais os traços estão na dor, tirar da dor, né? Fazer um alinhamento, ver quais são os traumas dele, o que aconteceu na infância. Aí a gente tem que vir ressignificando eles, mas eles não são criminosos. Eles não agem conscientemente, entende? Por isso que eles não cometem crimes. Aqueles não cometem crimes. Agora vamos para os canalhas, né? Os canalhas, olha, eu vou colocar aqui, ó. Analisando, tá? A gente analisando os estudos de Jacques Lacan, eu encontrei os canalhas. Depois de muita pesquisa, tá, gente? Eles temos a consciência e eles também, porém eles são mentirosos natos, infringem leis até serem descobertos. Gostam do que fazem, eles geralmente seguem um padrão de abuso. Primeiro abuso, mental. Segundo abuso, financeiro. Além do abuso físico, a agressão e abuso sexual, tá? Eles praticam todos os tipos de abuso e estão conscientes disso. É uma escolha e eles gostam.
Olha só a gravidade. Então, olha só como eu separei. Psicopata, borderline, narcisista, como eu falei, a maioria deles não sabem que eles estão na dor, né? São tratáveis. Esses daqui não. Lacan fala que eles são impossíveis de tratar. Inclusive, Lacan, ele era um psicanalista, psiquiatra. Ele fala que é para não tratar os canalhas, pois eles procuram tratamento para diminuir a pena deles, tá? E que você atender um canalha é ser bobo dele, na mão dele. Pois eles são criminosos por escolhas, eles escolhem infringir leis e gostam disso. Então, como que se cria um canalha? Ele infringe uma lei, aí ele infringe outra, aí ele infringe outra. Aí o que acontece? A consciência caleja. Sinapse, tem poda neural da sinapse ali, certo? E o que acontece? Eles viram criminosos reais, que como tem tratamento, eles não têm tratamento. Por quê? Porque eles não são doentes, entende? Eles não são doentes. Eles simplesmente fazem isso porque quer. Por que eu diferencio eles do psicopata? Porque o psicopata, quem deu nome para eles, né, foi estudiosos que realmente sabem do que falam, mas em sentido de criminosos desse patamar, é só os canalhas. Fez sentido para vocês? Muito sentido. Interessante, Débora, que eu ouvi uma entrevista, né, de um canalha desse, que ele chegou a falar que as pessoas que se referiu às pessoas que queriam tratar ele, né, dessa doença, que eles querem que seja uma doença, mas não é uma doença, é uma escolha que ele faz, né? Então, ele dessa forma, querendo manipular para o mal aquele repórter, aquelas pessoas, eles chegaram a chamar os psicanalistas, os analistas de canalhas, se referiram a gente de canalha. Como que a gente quer tratar um canalha? E chamou a gente de burro. Então, foi na entrevista que eu vi. Então, isso prova e mostra que é diferente, é uma diferença muito enorme. Ele escolhe-se dessa forma. Por isso que é incentivado a não tratar eles. Deixa que eles sejam uma vergonha para a sociedade, né? Deixa que eles sejam dependentes das pessoas, deixa que eles vivam, porque eles, na realidade, eles não são nada, eles são frágeis, né? Eles são frágeis porque eles querem se tornar frágeis. Porque eles não sabem se virar na vida. Eles não sabem, eles não querem. Eles querem viver essa vida que você fez essa construção aí. É muito interessante esse assunto sobre esses canalha, né? É muito interessante. Essa construção ela é muito importante porque, às vezes, por confundir um psicopata com um canalha, você fala que um psicopata ele comete crime. E não é. O psicopata, o borderline, o narcisista são traços na dor. E são todos, você pode ver que eles se alinham. Eles sempre querem manipular para não serem abandonados, para não ser deixados, para eles terem o controle, né, por algum motivo, algum trauma, né, complexo na infância. Por quê? Porque eles não tiveram tratamento, mas eles não são criminosos. Quando fala-se de crime desse porte, de matar, de roubar, esses são canalhas, de violência sexual contra a criança, contra a mulher, esses daqui, entende? Tanto que o abuso sexual, né, ele é dado como crime hediondo. E quem é capaz de cometer esse crime? Os canalhas. Os canalhas. E o que acontece? Você perguntar assim, por que Lacan falou isso? Porque Lacan falou, se a gente no caso, né, pessoas que mexem com a saúde mental, terapeutas, desse porte, no caso, mas os psiquiatras, os psicanalistas, que pode dar um laudo para eles, né, os forense. O que acontece? Se fazer um tratamento neles, vão colocar eles de volta na sociedade. Aí o que eles vão voltar a fazer? Vão voltar a cometer crimes, só com aval, entende? Porque assim, eles fizeram o tratamento, eles estão melhor, vão colocar eles na sociedade de volta. E aí, mais abuso, mais crimes. Tem como eles terem terem um cuidado a mais, uma coisa que chame a atenção deles? Não.
Não, eles são bem complexos. Pode falar, André? Não, é isso que eu ia falar mesmo. Eles fazem, eles assumem que eles fazem consciente, né? Que o laudo que Exatamente. eles querem é somente para burlar as leis, né? Eles se acham tão, né? Esses canalhas se acham tão e que que a intenção deles é essa só, né? Eles realmente não são pessoas que é para viver em sociedade. É, é complexo quando a gente fala assim, eles têm prazer nisso, né? E você fala, nossa, mas eles têm prazer em cometer crimes? Tem, infelizmente tem. E qual é o problema? Que a gente não aceitando isso, que eles gostam de cometer esse tipo de crime, o que que a gente faz? A gente começa a dar nomes que não existem. Porque a gente está dando mais desculpa no crime deles. E quando você estuda e vai ver o Jacques Lacan, que ele fala sobre criminosos desse porte, criminosos, né? Você entende perfeitamente que são os canalhas, que eles não se arrependem, né? É que eles não querem mudar, que eles sentem prazer. É, por exemplo, assim, que tipo de prazer? Vamos supor, alguém que tem um vício, né? Vamos supor, um vício simples, tá? Um cigarro. Vamos supor, eu gosto de cigarro. Um exemplo, certo? Você detesta cigarro. Aí você fala, ai, que nojo, que fedor. Mas eu gosto. É uma comparação, tipo assim, simples em matéria de um crime? É. Mas só para você entender, quando a gente aceita que tem pessoas que são maldosas o suficiente para fazer mal para o outro e sentir prazer. Por que eles sentem prazer? Porque eles cometem um crime, normalmente, principalmente os abusadores, cometem um crime dentro da casa, certo? Eles conseguem viver com a vítima, né? Com, às vezes, a mãe da vítima, como se nada tivesse acontecido durante anos, né? Porque ali o que que acontece? A vítima tá ele está manipulando ela, né? Ele está ali sufocando ela, ela não pode falar. Então, quando a vítima vai falar, já é 1 ano, 2 anos, e ele estava ali numa boa, literalmente como se não tivesse acontecido. Ah, mas ele não tem sentimentos? Tem sentimento de sobra, entendeu? Tem sentimento de sobra. O que que eles têm medo normalmente, os canalhas? Eles têm medo de polícia, eles têm medo da lei, eles têm medo de homem. Acredita nisso? Eles têm medo de homem. Então, normalmente, as vítimas, normalmente não sempre, as vítimas dele sempre são, né, pessoas que também foram abusadas de alguma forma na infância, né? Eles têm um perfil para isso, né? Da pessoa, ou quando a pessoa está muito sobrecarregada, eles também entram na vida da pessoa, né? É complexo porque, falando assim, eles têm uma frieza tão. Eles fingem que são uma boa pessoa. Eles são pessoas que trabalham normal, eles são pessoas literalmente normais. Só que o que, que acontece? Eles fingem ser. Quando você começa a conviver com eles durante um tempo, aí você descobre que eles mal trabalham, você descobre que eles não são tudo aquilo, que eles não são aquele pai de família que você pensou, que ele não era aquela pessoa trabalhadora que você pensou, né? Quando você vai descobrir eles já cometeram vários crimes, né? Por Pode isso que a falar gente, agora, André. por isso que a gente sempre fala, né, Débora? A gente como analista corporal, a gente sempre fala, incentiva sempre as pessoas a terem seu mapa de caracteres, a porcentagem de cada traço, para que elas não sejam vítimas desse tipo de pessoas, desse tipo de abusador. Porque quando você possui o seu mapa de caracteres, você sabe como que você funciona. Então, dificilmente você vai cair no laço dessa pessoa, desse abusador, dessa pessoa má, né? Então, nosso objetivo sempre é esse, gente. Faça análise corporal, procura analista, eu sou analista, a Débora é analista, procura a gente. Isso é uma forma de proteção para vocês, para a sua família, para os seus filhos, principalmente, porque o mundo está muito ruim, tem muita gente ruim no mundo, certo? E quando você sabe como você funciona, você sabe que você vai identificar para você não estar tão vulnerável, porque tem uns traços de caráter, gente, que eles são vulneráveis, né? Vulneráveis não. Essa é uma palavra assim. Eles são presas fáceis para esses tipos de abusadores. Eles têm um radar para aquelas pessoas. Tem aqueles traços que são mais fracos, que sempre cai às vezes um parceiro que é dessa forma, um namorado, um noivo, um amigo.
Porque isso, ele está inserido em tudo quanto é tipo de relação. Em tudo. É no trabalho, é com o chefe, é com todo mundo. Então, por isso que a gente sempre está... Vamos começar a fazer esse trabalho. E bater na mesma tecla para as pessoas se cuidarem, para as pessoas não se deixar vulnerável na mão dessas pessoas, assim. Né? Porque é muito ruim a gente que está nessa... A gente que está começando agora, que a gente sabe alguns relatos de pessoas, né, Débora? São coisas, às vezes, assim, Sim. chocantes que as pessoas falam pra gente, né? Então, é muito ruim. Então, pais, mães, que se conheçam, conheçam seus filhos, né? Procuram conhecer, saber como você funciona para você identificar esse tipo de pessoas na vida de vocês, para que isso não destrua a família de vocês, para que vocês mesmos, às vezes, gente, você mesmo, às vezes você mesmo tem um traço que está na dor e você precisa ajustar ele, precisa arrumar ele, para que ele também funcione de acordo com aquele padrão, né, de funcionamento para todos, né? Pode falar, Exatamente. Débora. Exatamente, porque os canalhas, como ele pega a pessoa? As pessoas ele pega quando as pessoas estão na dor, tá? Ele pega as pessoas quando está na dor. E por que está na dor? Por causa de algum trauma mal resolvido. E como que faz os traços chegarem na dor? Eles revivem aquela sensação, tá? Eles não são culpados dele estarem na dor. Em algum momento, as pessoas que convivem com ele faz eles ficarem na dor. Voltar, sentir aquela sensação da época da mielinização, né? Que teve um trauma ali, teve um conflito, né? E esse conflito não é arrumado e por conta de alguma coisa faz aquele sentimento voltar. Então tá na dor. Então o que ele vai fazer? Vai agir como um psicopata, narcisista, né? O borderline, não são maus, eles só estão na dor, né? E precisam saber disso e precisa ser tratado. E o que que acontece? Um canalha chega numa hora dessa de dor, mas Débora, você está falando que eles, no caso, o narcisista, o psicopata e o borderline, eles manipulam. Tá, eles manipulam, eles querem as pessoas ali, só que numa hora dessa, um canalha entra na vida deles. Porque eles estão na dor, eles nem estão identificando ali o que é bom, qual é a pessoa para eles terem um relacionamento, qual é a pessoa que não, né? Eles não estão curados, eles não estão com a autoestima, né, normal, eles estão com a autoestima baixa, então, tipo, eu mereço qualquer coisa, né? Não vou esperar para ter uma coisa, sabe? Não vou me programar para ter alguém que eu mereça. Porque o que eles acham que eles merecem? Os canalhas. E eles merecem muito mais. Eles só estão na dor. A gente só tem que tirar eles da dor. Então, é muito importante, gente. Principalmente mães de família, né? Que são mulheres sozinhas. Por que eu falo isso? Porque os canalhas, normalmente, tá, gente? São homens, né? Até o nome fala, normalmente eles são homens, tem mulheres canalhas? Tem, mas em porcentagem dos homens são menores, tá? E o que que acontece? Eles entram na vida das mulheres e acabam judiando das filhas, dos filhos, abusando ou mentalmente, ou psicologicamente, ou sexualmente, né? E deixa uma consequência na vida de toda a família, tipo, eles destroem. Aí você constrói? Constrói, mas não é de uma hora para outra. Igual para tirar um traço da dor, gente, eu sei. Aí você fala assim, a Débora tá falando que é fácil. Gente, eu sei. Não é fácil. Não é fácil. Eu e a André, a gente está aqui, a gente passou pelo processo, tá? Para a gente estar aqui hoje falando para vocês, a gente passou pelo processo. A gente teve que se melhorar, se tratar para hoje poder estar aqui. A gente é terapeuta, mas a gente também tem problemas, a gente também é seres humanos e a gente também precisa de cuidado, né? Então, a gente sabe que não é fácil, que não é rápido, né? É uma coisa que leva tempo, mas a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a fazer a sua análise, a fazer essa construção, né? Para poder tirar vocês desse conflito, dessa dor, para vocês realmente procurar pessoas que vocês merecem. Por que vocês merecem? Muito. Vocês merecem uma pessoa bacana para estar do lado, merece que seus filhos estejam bem, que você esteja bem, né? Que a sua família esteja bem. O que, que a gente gosta, eu e a Andréia, né? Tô falando por nós duas, tudo bem, Andréia? Sim, pode falar. Ó, Pode falar. em vez de eu tratar só, eu e a Andréia, tratar só a mãe, só o filho, a gente gosta de tratar a família inteira. Aí você vai falar assim, mas não, não. Por quê, gente? Olha, você tem um conflito com a sua mãe, você tem um conflito com o seu marido, aí você chega com a sua fala, né? Você chega com a sua fala para mim falando do seu conflito.
Aí, mas seu marido não chega com o conflito dele, a sua filha não chega com o conflito dela. Como que eu vou alinhar isso? Gente, eu tô falando de uma família. Então, para mim alinhar, eu tenho que ter acesso a todos para fazer aquela construção e fazer a família ficar unida. Por quê? Eu tô de fora. Eu tô vendo, às vezes, vocês estão falando a mesma fala, mas estão ali com atrito. Ou às vezes por causa de um traço diferente do outro, né? Um filho, por exemplo, uma mãe que é oral e um filho que ele é psicopata. Aí a mãe acha que ele não gosta dela, que ele é frio com ela. E não é. Ele ama ela. Ele só não é de dar abraço, principalmente se ele é esquizoide, ele não é de ficar abraçando, beijando. Mas em compensação, na hora de ter cuidado com a mãe, ele está ali. Então, fazer a mãe entender, sabe, fazer essa construção até em relação ao pai, os traços, a combinação, isso faz a família realmente ficar forte. Então, por isso que a gente gosta de tratar a família inteira, porque a gente tem que fazer uma construção inteira. Não adianta fazer a construção com um, o outro nem saber do que a gente está falando, aí o que vai acontecer? Esse vai ter plena certeza, vai saber até que o outro traço está na dor, mas uma hora ele vai ficar na dor. Né? Não tem aquela coisa de, ai, não, ó, o esquizoide dele tá na dor, ah, não, oral, né? Que assim, normalmente que a gente comunica em casa, né, Andréia? A gente chega um ponto que a gente comunica assim, né? A gente chega em casa e fala assim, ai, vão abraçar o meu bebê? Eu falo, tudo bem, é oral, ele gosta. O meu, não, ele já é mais, né, do traço frio, ele não gosta de, ele só aperta a mão. Então a gente ensina até as pessoas de fora a respeitar. Eu não coloco, por exemplo, um traço na dor, colocar uma criança esquizoide para abraçar. Ah, não, abraça, abraça. A criança não gosta. Ah, é porque ela é fria. Gente, ela não é fria. É o jeito que ela funciona. Um oralzinho agarra, beija, abraça. Mas o esquizoide não é assim, tá? Mas tudo bem, é o traço dele. E sempre quando a gente tenta forçar uma situação, né, a gente acaba colocando aquela pessoa em constrangimento, os traços dela vai acabar entrando para dor, ela mesma entra em conflito com ela mesma, né? Ela fica, caramba, por que que eu sou assim? Por que que isso acontece comigo? Né? Por quê? Porque às vezes a mãe quer aquele afeto, quer aquele abraço, e aquela criança ela não é de dar. Ou então aquela mãe é o contrário, às vezes a mãe é mais quieta, a mãe não é uma mãe de abraçar nem o pai. E a criança, não, às vezes aquela criança quer abraçar, aquele jovem, eles querem. E quando eles entendem isso, quando essa construção é feita, eles entendem de modo fragmentado como cada um funciona, então isso a família vai para frente. Os filhos, na hora certa, eles vão para a vida procurar o local de trabalho deles, eles vão conseguir também se adaptar lá no local de emprego deles, na escola, eles vão conseguir ter essa noção, eles vão conseguir se proteger de presas, de pessoas ruins, eles vão ter esse tipo de conhecimento, né? Então, por isso que é importante, a gente sempre fala de tratar a família junto, né? Justamente por causa disso, para ter essa construção entre família, para cada um respeitar o espaço do outro, saber como o outro funciona, saber por que o outro fez aquilo, por que o outro faz aquilo, por que aquele outro está agindo daquela forma, né? Então, isso são coisas que precisam ser alinhado em família. Pode falar, Débora. Pode concluir. Teve uma pessoa aqui, né, que comentou: o primeiro passo para fugir de pessoas assim é reconhecer a situação, reconhecer esse tipo de situação. Realmente, mas para reconhecer esse tipo de. Você falou tudo, mas para reconhecer esse tipo de situação, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, imagine uma situação, vou fazer uma situação bem complexa agora. Por exemplo, você é uma mãe de 3 filhos, seu marido está chegando no trabalho, você acabou de chegar com as compras, seus filhos estão lá, tem um chorando, tem um no banho, tá aquela loucura toda. Chega um assaltante, e seu marido está para chegar, tá? Detalhe, chega um assaltante na sua casa. Seu portão é elétrico. Aí o que que acontece? Buzina. Aí você automaticamente está esperando seu marido, você abre o portão. Pensa bem na situação, você está cheia de coisa para fazer, você está fazendo tudo, cuidando dos filhos, tal, 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 tal. Você abre o portão. Quando você vai ver o criminoso? Quando ele estiver lá dentro já, uma arma apontada para você. Quando já está o crime acontecendo. Por quê, gente? Porque você estava totalmente cheia, sobrecarregada. Quando os traços estão na dor, eles ficam como essa mulher.
Eles ficam totalmente sem noção do que é perigo, do que não é perigo. Eles focam em coisas que não são para focar, né? Por exemplo, qual é o que não é para focar? Naquela dor, né? O esquizoide na dor, ele foca na rejeição. Tô sendo rejeitado, não quero ver ninguém, não quero ver ninguém. O oral, você é abandonado. Borderline, por exemplo, você é abandonado. Não, você vai ficar aqui, eu não vou correr o risco de te perder, tá? Eu não vou correr o risco de perder. Entra em desespero para manter aquela situação, né? O psicopata, estou falando dos traços agora, né? Ele manipula, né? Ele manipula por quê? Aí fala, nossa, mas ele manipula. Gente, mas manipularam ele, fizeram ele voltar para a dor, da mielinização dele, entende? Não foi do nada que ele foi para a dor. Alguém ali fez com que ele fosse para a dor. Então ali tem alguém manipulando ele, fez ele para a dor, ele vai se tornar também um manipulador, né? O masoquista humilhou ele. Ele tá na dor. O que ele vai pensar? Nossa, tô sendo humilhado, tô sendo humilhado. Mas como que eu faço para sair daqui? Sabe? Assim, o rígido. Tô sendo traído, tô sendo excluído, né? Poxa, e agora? O que que eu faço? Ele fica focado nas dores deles. Então, por isso que é uma coisa, você tá com uma dor na perna, você tá com uma dor insuportável na perna, você vai ficar o quê? Essa dor na perna. Você não vai pensar em outras coisas, você vai, tô com dor, eu tô com dor, você só vai ficar, eu tô com dor. Aí se alguém chegar, ai, faz, gente, eu tô com dor aqui. Aí você vai ser chato, você vai ser agressivo, você vai ser manipulador, porque tipo, ai, pra mim ficar quieto, eu tenho que fazer isso, então eu já vou fazer a pessoa fazer isso pra eu poder ficar quieto. Então tem essas construções, sabe? Tem que ter consciência mesmo de tudo isso. Agora, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, eu fiz a construção até rápida demais, mas na época a gente tem um tempo, né, para estar aqui no Instagram. Então eu quis fazer essa construção, mas caso vocês não entenderam, vocês podem fazer perguntas que a gente Gente, tá responde, né, fazendo André? isso está fazendo sentido para Tá? vocês? Deixem aí, falem aí para nós. Pergunta, né? Pode fazer pergunta para a gente vai dar o nosso máximo aqui para a gente poder responder aquilo que você queira saber. Se a gente não conseguir responder, a gente pode fazer uma nova live respondendo talvez uma dúvida que você tenha aí falando desse assunto. Então pode interagir com a gente, deixe pergunta. Ó, a Eloá Alcântara tá falando assim, ó, tá fazendo sentido, isso mesmo, Eloá. Que bom, a gente fica feliz, a gente está conseguindo fazer com que vocês estejam entendendo essa construção que a gente está fazendo. É bom, é muito importante essa construção, porque aí você não vai tratar mais aquela pessoa, tipo, eu tô num relacionamento, tô com meu marido, os traços do meu marido tá na dor, ele já é abusivo. Olha só, quer dizer, você vai estragar um casamento, você vai estragar uma família ali, porque você já tá achando que ele é um psicopata, né? Você já tá achando que ele é um narcisista, você já está achando que ele é um borderline, tipo, como se essas construções fossem criminosos. Não é. Traço na dor, dá para arrumar, dá para fazer uma interação ali, dá para alinhar, fazer alinhamentos claros entre o casal, entre pais e filhos, né? Para saírem da dor, tirar os traços da dor e fazer uma construção. É isso que a gente fala. E por que falam tanto para fazer o análise? Porque é aquilo, fogem desse tipo de pessoas, os canalhas. E olha que eles são tão fortes, esse psicanalista, psiquiatra, né, Jacques Lacan, ele falou que eles não têm conserto. Aí agora voltando um pouco, eles têm conserto? Né? Uma pergunta que eu estou fazendo, eles têm conserto? Gente, ter conserto, tudo na vida tem conserto. Qual é a regra, uma regra que o canalha tem que fazer para ele ter conserto, tá? Primeiro, assumir que ele é um criminoso, que ele fez as coisas erradas.